Olá pessoal, agora vamos dar continuidade ao estudo da calorimetria. Agora vamos falar de capacidade térmica. Então observe dois corpos, A e B, que eles são de mesma substância e vão receber a mesma quantidade de calor, 100 calorias e 100 calorias, certo? Bom, observe que o bloco A ele atingiu uma variação, ele sofreu uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Já o bloco B, ele sofreu uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, considerando que os dois estavam na mesma temperatura inicialmente. Bom, observe que mesmo dois objetos sendo de mesma substância, eles variam sua temperatura de maneira diferente. Daí, vamos dar origem ao conceito de capacidade térmica. Ou seja, quando dois ou mais corpos cedem ou absorvem quantidades iguais de calor, a variação de temperatura sofrida por eles é, em geral, diferente uma da outra. Essa relação dá origem ao conceito de capacidade calorífica ou capacidade térmica de um corpo, que iremos definir como sendo a razão, ou seja, a divisão entre a quantidade de calor acessível cedida ou recebida por o corpo e sua respectiva variação de temperatura, ou seja, ΔQ sobre ΔT. A unidade de capacidade térmica no sistema internacional, que é uma grandeza escalar, é o joule de calor dividido pela unidade de Kelvin, né, que está relacionado à variação de temperatura, ou seja, joule por Kelvin. Geralmente a gente utiliza unidade de caloria por grau Celsius, tá? Bom, então vamos pegar esse nosso primeiro exemplo para a gente ter uma ideia aí do conceito e da aplicação de capacidade térmica. Então vamos lá. Uma garrafa térmica contém água a 60 graus Celsius. O conjunto de garrafa térmica mais água possui capacidade térmica de 80 calorias por grau Celsius. O que é que esse valor está me dizendo? Que eu preciso fornecer para essa garrafa, né, para esse conjunto, garrafa térmica e água, 80 calorias para que a sua temperatura aumente ou diminua, né, 1 grau Celsius. O sistema é colocado sobre uma mesa e após algum tempo sua temperatura diminui para 55 graus Celsius. Qual foi a perda de energia térmica para o ambiente nesse intervalo de tempo? Ou seja, vamos ver os dados. Temperatura inicial 60, capacidade térmica 80 calorias por grama e aqui por grau Celsius, tá? Corrigidazinha. Aqui variação, a temperatura final 55 graus Celsius, e a gente quer saber o quanto de energia foi perdido para o ambiente, energia térmica, ou seja, transferência de energia do sistema garrafa térmica mais água para o ambiente, ou seja, se eu estou transferindo energia da garrafa térmica para o ambiente devido à diferença de temperatura, eu estou perdendo esse calor devido à transmissão de energia térmica, né? Então, da definição de capacidade térmica, quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, lembrando que variação de temperatura eu utilizo o T maiúsculo e instante de tempo T minúsculo. Então, se a gente isolar o Q aqui de calor, né, a gente vai ter capacidade térmica vezes variação de temperatura. E se a gente substituir os valores, teremos 80 calorias por grau Celsius e a variação de temperatura 55 menos 60 graus Celsius. Isso daqui vai dar igual a menos 5, quando eu multiplico por 80, menos 400 calorias, já que graus Celsius corta com graus Celsius. Esse sinal negativo significa que o sistema está perdendo energia térmica, ou seja, ele está perdendo 400 calorias para o ambiente, tá bom? Bom, então agora vamos falar de calor específico. Olha só, você já deve ter visto, né, ou já deve ter percebido você mesmo, que se você caminhar pela beira da praia por volta de meio-dia, né, um dia de sol, enquanto você estiver perto do mar, né, areia molhada, você vai caminhar bem tranquilamente. Se você se afastar aqui, ó, né, mais do mar, né, com areia molhada, você vai ter uma temperatura maior aqui na areia, tá?
E aí, se você caminhar, né, provavelmente você vai queimar seus pés, né, devido à temperatura da areia. Já se você pular aqui para tentar caminhar perto da areia com a água, né, você já vai ter uma certa diferença. Mas observe que o Sol está mandando a mesma quantidade de calor, né, igualmente, tanto para a água quanto para a areia. Então, mesmo recebendo a mesma quantidade de calor, a areia e o mar, eles vão ter sensações térmicas diferentes. Então, para a gente não entender isso daí, a gente vai lembrar, né, a gente vai precisar definir o conceito de calor específico. E o calor específico, como o nome já diz, é o calor específico de uma determinada substância. Ou seja, quando você tem areia, a gente tem uma substância diferente da água. Então, como são substâncias diferentes, precisam receber calor de maneira diferente para que sofra essa variação de temperatura. Na capacidade térmica, quando a gente falou de capacidade térmica, a gente tinha a mesma substância, ou seja, era o mesmo calor específico. Porém, eles variavam sua temperatura de maneira diferente. Por quê? Porque o corpo ele tinha quantidades de massas diferentes. Aqui não. Aqui a gente tem a substância sendo a mesma, né? A substância sendo diferente. Então, substância diferente promove variação de temperatura diferente. Então, para isso, a gente vai definir o calor específico de uma substância como a quantidade de energia necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água da substância considerada. Aqui a gente tem os valores de calores específicos e observe, né, que a água se destaca com um valor de calor específico bem elevado, né, nessa tabela aqui da esquerda. Já quando a gente compara com acetona, com chumbo, né, com concreto, com etanol, né, o calor específico da água ele é bem maior, né? Ou seja, eu preciso fornecer mais calor para a água porque ela precisa de mais calor para variar 1 grau Celsius sua temperatura quando se tem 1 grama dessa água. Ou seja, quanto maior o calor específico, mais calor eu preciso fornecer para que essa substância varie a sua temperatura, para que essa 1 grama dessa substância varie a sua temperatura. Daí a gente percebe o seguinte, que como a água ela recebe a mesma quantidade de calor do que a areia, né? Mas o fato do calor específico da água ser maior, ele demora mais tempo para elevar a sua temperatura. Por isso que a areia, né, ela eleva mais rapidamente sua temperatura, porque o calor específico dela é bem menor, tá bom? Então, observe que quanto maior o calor específico, menor será a variação de temperatura. Daí, porque os motores, né, dos carros, a gente precisa colocar água, né, para que no radiador, perdão, você tenha a água lá circulando, né, pelas partes internas do carro, para que o motor não esquente muito, né, porque a água ela retira muito calor, porque ela tem um calor específico muito alto do motor. Bom, assim podemos dizer, né, que o calor específico ele pode ser definido como sendo a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma determinada substância varie sua temperatura a 1 grau Celsius. E podemos calcular ele pegando a capacidade térmica e dividindo pela massa que eu estou considerando. Que no SI encontraremos a unidade Joule por quilograma Kelvin. Mas a gente utiliza, né, mais a caloria por grama grau Celsius, tá? É a unidade mais usual. Então, a gente precisa diferenciar capacidade térmica ou capacidade calorífica de calor específico. Então, para isso, observe esse OBS importante para o estudo. É que a capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância.
Portanto, diferentes blocos de alumínio têm capacidades térmicas diferentes, apesar de serem da mesma substância. Ou seja, blocos de alumínio diferentes terão capacidades térmicas diferentes, né? Eles vão variar sua temperatura de maneira diferente. Mas por quê? Porque eles são blocos diferentes, massas diferentes. Não pelo fato do calor específico, porque o calor específico está relacionado à substância. Então a substância é a mesma. Agora o que muda é a quantidade daquela substância. Então quando estamos falando da quantidade da substância, capacidade térmica. Quando a gente fala da substância específica, calor específico. Bom, a gente poderia passar bastante tempo discutindo essa relação, mas para a gente ganhar tempo e pelo fato do ensino remoto ser muito rápido, eu vou lançar mão da equação e a gente vai utilizar ela nos nossos exemplos. Então, essa equação é chamada de equação fundamental da calorimetria. Ela mede a quantidade de calor que um corpo recebe ou cede, né, em uma determinada situação. Então, essa quantidade de calor ela vai depender basicamente da massa do corpo, do calor específico e da variação da temperatura. Ou seja, vai depender da massa, da substância que a gente está levando em conta e da variação de temperatura, onde esse Q aqui é denominado de quantidade de calor sensível, que é nada mais, nada menos que o calor recebido ou cedido por um corpo que provoca nele uma variação de temperatura. Então, essa quantidade de calor, essa equação a gente chama de equação fundamental da calorimetria, que vai medir o calor sensível recebido ou cedido por um corpo. Para a gente exercitar ainda mais, vamos por exemplo 2 da FUNESP São Paulo, né? Que diz o seguinte: um corpo de 600 gramas de prata, inicialmente a 20 graus Celsius, é aquecido a 70 graus Celsius ao receber 1.680 calorias. Determine a capacidade térmica desse bloco de prata. Então, aqui estão os dados, né, fornecidos. Então, na letra A, pela definição de capacidade térmica, quantidade de calor recebido ou cedido dividido pela variação de temperatura. Se a gente substituir os valores, 1.680 calorias, variação de temperatura final menos a inicial, a gente encontrará um valor aqui equivalente a 33,6 caloria por grau Celsius. Agora, por exemplo, em vez de 600 gramas de prata, se eu utilizasse uma quantidade diferente de prata, a capacidade térmica seria a mesma? Não, porque nesse caso a gente teria um bloco diferente, tá bom? Então a capacidade térmica seria diferente, mas o fato de eu ter 600 gramas de prata, ou menos ou mais, faz com que a prata seja a mesma, então ela tem o mesmo calor específico, já que é a mesma substância prata. Então na letra B, o calor específico da prata, se a gente utilizar o Czinho minúsculo para calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Então se a gente substituir os valores, a gente vai encontrar que o calor específico da prata vale 0,056 caloria por grau Celsius. Tá bom? Então esse é o exemplo 2. Exemplo 3, né, que ficou 2, mas vamos por exemplo 3. Para derreter uma barra de um material de 1 kg, é necessário aquecê-lo até a temperatura de 1.000 graus Celsius. Sendo a temperatura do ambiente no momento analisado igual a 20 graus Celsius e o calor específico de C, né, do material da barra, 4,3 joule por quilo grau Celsius, qual a quantidade de calor necessária para derreter a barra? Observe, nesse caso, que a gente tem uma quantidade de calor para variar a temperatura. Então, essa quantidade de calor recebe o nome de calor sensível. Então, da equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc ΔT, né, a gente pode também
né, conhecida essa expressão como que macete, tá? E aí a gente substituindo os valores. 1 quilo, as unidades, observe que estão coerentes, né, com as unidades do calor específico. O calor específico, 4,3 joule por quilo por grau Celsius. E a variação de temperatura, 1000 menos 20. Então, se a gente fizer essa operação, encontraremos um valor de 4.214 joules de quantidade de calor fornecida para a barra para que ela possa derreter. Se a gente transformar isso daí para caloria, a gente pode arredondar, dizer que uma caloria equivale a 4,2 joules e assim obtermos o valor de aproximadamente 1.003 calorias, tá certo? Então, agora é com vocês, estou deixando mais alguns exercícios da lista para que vocês façam, para que nosso momento síncrono seja de tirar dúvidas dos exercícios da semana anterior com o dessa semana, tá bom? Então, até lá e bons estudos.